a sutileza da espiritualidade holística, a nova forma de espiritualidade. O holismo passou a ganhar espaço na sociedade ocidental. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais. E muitos segmentos do cristianismo têm aderido a esta espiritualidade holística. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo discurso, um discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado no holismo. E em lugar da cruz de Cristo, a mensagem da cruz, a maravilhosa graça, ergueu-se o altar da divindade, como se dizem, a mãe natureza, a mãe terra, e todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo nessa reta final para atacar a igreja e os fundamentos cristãos. Portanto, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Que apegamos à mensagem da cruz, glória a Deus pela obra da salvação, a maravilhosa graça. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta reflexão prática e objetiva da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 12, classe adultos, a sutileza da espiritualidade holística. E o texto oro nos diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 e verso 6. A verdade prática nos diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada, fundamentada em Cristo, na mensagem da cruz, na obra da salvação, na maravilhosa graça, deve ser considerada falsa, anátema e, portanto, rejeitada. Em 1 Coríntios 3 e 11, Paulo nos diz: não se pode colocar outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! No entanto, a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar, de acordo com eles, em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. No entanto, a ideia do holismo, a espiritualidade holística, não é nova. Ela está em oculto e fragmentada em várias concepções filosóficas ao longo de toda a evolução do pensamento. Logo, o termo holismo origina-se do grego holos, que significa todo, no sentido da totalidade sistêmica. No século VI a.C., o filósofo Heráclito de Éfeso já dizia: a parte é diferente do todo, mas também é o mesmo que o todo. A essência é o todo e a parte. Nessa abordagem holística, pratica-se no Oriente os seus fundamentos nas ciências
filosóficas há milênios, como no caso da medicina, com a utilização da acupuntura, da yoga, do taoísmo, entre outras. No Ocidente, essa prática é relativamente nova, pois somente agora é que esta abordagem vem ganhando campo entre as ciências filosóficas ocidentais. Logo, a holística basicamente é uma atitude diante da realidade, uma forma de ver e compreender o mundo, um espaço onde é permitido um intercâmbio dinâmico entre a ciência, a arte filosófica e as tradições culturais e espirituais, sendo exatamente esse intercâmbio que se propõe como uma das mais criativas formas de enfrentamento dos desvios deste final do século. Que Deus nos guarde. Vamos ver o fenômeno religioso. Nessa busca constante do sagrado, o que diz aqui na lição, Jesus sabe, compreende as necessidades mais profundas do ser humano e por isso ele disse ser o caminho que leva o homem a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, como já lemos João 14,6. Percebe-se que o fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano, na busca pelo sagrado, na busca de Deus para preencher o vazio existencial, a alma, o seu espírito. Logo, o antigo paganismo e misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana com as suas ciências filosóficas e reflexões. Entretanto, o fundamento da espiritualidade holística parte de um princípio, que não há um Deus pessoal, não existe um Deus relacional. De uma forma direta, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado, conectado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só, na filosofia deles. Portanto, é também considerada uma espiritualidade panteísta. Para estes, não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo, que morreu na cruz. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, com base holística, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, entre outros deuses, são nomes diferentes para uma mesma identidade nivelada. Ou seja, tudo se resume numa força cósmica que habita no universo. Isso é uma velha heresia com um novo formato, uma nova forma, uma nova roupagem. E Paulo nos orienta, tenha cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2 e versículo 8. Que Deus nos guarde, que permanecemos no fundamento da fé cristã, a cruz de Cristo na revelação da palavra de Deus. Aleluia. Em continuação, na espiritualidade holística não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual palpável. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem apenas verdades. Cada um tem a sua. Ou seja, cai no enredo relativista. Dessa forma, não há como alguém dizer o que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, João 14,6,
e conhecereis a verdade, João 8:32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Dessa forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, segundo Coríntios 13:8, não fazem sentido para eles. Assim, para essa nova religião, a dita verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a sua espiritualidade. A ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são fundamentos desta nova espiritualidade holística. Mas vejamos o posicionamento bíblico sobre a espiritualidade holística e os seus erros, os erros teológicos, de acordo com a palavra de Deus. Ponto 1. O problema do pecado. O holismo comete um erro grasso e fatal, esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano e pelo pecado. É por intermédio do engano, do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atual, atraente e inovadora deste momento. O escritor aos Hebreus, ele pontua dizendo: tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio o tivemos. Glória a Deus. Hebreus 3, 12 ao 14. O segundo ponto, um salvador pessoal. Eles não consideram. Como foi mostrado, não há para eles um Deus pessoal, nem tampouco um salvador nessa nova espiritualidade holística. O homem é o seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não veem a necessidade de um salvador. 1 Timóteo 4:10. Cristo para eles é descartado. Atos 4:12. E ainda ao entrar em contato com os espíritos enganadores, que pensam ser formas cósmicas, entidades espirituais, impessoais, sentem confortáveis, acomodados nessa nova modalidade religiosa. Um ledo engano. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Atos 2:38. E o apóstolo Paulo, ele reforça dizendo: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele
na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Romanos 3, 22 ao 26. A realidade do pecado é a perspectiva de um Salvador pessoal, mostram a fraqueza da espiritualidade holística, mas que nós valorizamos a mensagem da cruz, o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Concluindo, nessa perspectiva da espiritualidade holística, é uma forma, uma expressão panteísta, onde tudo é Deus, pois seus princípios entram em contato com forças cósmicas da natureza, do universo, e assim eles tentam conhecê-las, aprofundá-las e domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte desse contexto de espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. E Paulo orienta os irmãos em Éfeso dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nenhuma força cósmica, o seu grande amor, que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, nem de força oculta alguma. Isso é dom de Deus. Efésios 2, 4 e 8. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo, na mensagem da cruz, na palavra de Deus, na obra da salvação, na maravilhosa graça, deve ser considerada falsa, anátema e, portanto, rejeitada. Reforçando o nosso texto áureo, em João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O meu muito obrigado pela sua atenção e que Deus vos abençoe.